Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho hoje no projeto Meu Primeiro Negócio, um pouquinho sobre o que a gente está trabalhando dentro da área financeira. Então, agora eu vou comentar com vocês como vocês farão o preenchimento correto de todos os relatórios financeiros a serem entregues ao final do projeto, ok? Então, basicamente, vou voltar um pouco lá no começo do programa e vou repassar com vocês alguns pontos. Por exemplo, o capital social. Esse cálculo é muito importante não só quando o programa inicia, mas ele também é muito importante no momento de finalizar a mini empresa, onde vocês terão que apresentar o resultado de como foi essa jornada dos alunos. Então é muito importante demonstrar como foi o cálculo que vocês montaram para chegar no valor unitário de cada ação. Então, como vocês podem observar aqui dentro, nós temos o valor do aluguel, dos salários, dos impostos, o valor inicial estipulado para matéria-prima, esse aqui é um valor fictício, igualzinho que está no manual de vocês, que totaliza um capital inicial, né, o capital social de R$ 950. Aqui eu fiz um cálculo muito simples de dividir esse capital pelo número de 50 ações, onde o custo unitário de cada ação ficaria em R$ 19. Ok? Junto com os cálculos, é muito importante entender o que é o custo fixo da minha empresa e o que é o custo variável. No custo fixo, que independente de quantas unidades a minha empresa irá produzir, nós temos algo que não foge de ser pago ao final do programa. Então nós temos a questão de o custo do salário dos alunos, então tem salário de diretor, presidente, dos funcionários por jornada, aonde eles vão receber o que eles estão trabalhando. Junto tem os encargos e também temos a questão de equipamentos, material de escritório e aluguel. Isso totaliza um valor simbólico, por exemplo, que vocês podem partir de R$ 650. Já o custo variável é aquele custo que incide sobre a venda do produto. Então vamos a um exemplo aqui. Um produto que tem um preço de R$ 10, uma comissão inicial, podemos tratar em 10%, que a cada produto vendido, R$ 1 é pago para o aluno que vender. E temos os encargos sobre a comissão e o imposto sobre a venda, que é de 20% no programa. Então, se o produto fosse vendido a R$ 10, nós totalizaríamos um custo variável de R$ 3,28 para cada unidade. Além do CV, nós temos agora o CMD, que é o custo de material direto, que basicamente é o custo que compõe para produzir cada unidade do produto. Então aqui eu fiz um cálculo estimativa de quanto é o custo unitário para fazer uma unidade e quanto seria o custo total para produzir 640 unidades. O porquê desse valor de 640, mais tarde nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Então eu estou estipulando aqui um produto que seria um porta-retrato, que é composto de madeira, vidro, suporte e o decalque. E depois tem o custo da embalagem. Então se a gente supor aqui que vai custar R$ 1,80 esse produto, para cada o produto da madeira no caso, 1,20 o vidro, 90 centavos o suporte, 40 centavos o decalque. E não podemos esquecer da embalagem, 42 centavos. O custo para produzir cada unidade seria de R$ 4,72. Ok? Bom, agora a gente tem que entender qual é a nossa margem de contribuição. Ou seja, do preço que vai ser vendido o produto, quanto sobra para a minha empresa poder ter de recurso para pagar os demais custos e ter o lucro que ela almeja. Então, continuando aqui no nosso exemplo, se nós temos um produto que custa R$ 10, o nosso custo de material direto que acabamos de olhar custa R$ 4,72. Já o nosso custo variável, que incide somente sobre a venda, certo? É de R$ 3,22. Ou seja, ao final vai sobrar para a minha empresa R$ 2 de cada produto que ela vende. Então ela já pagou o custo material direto para produzi-lo e já pagou o custo variável sobre a venda. Perfeito? Bom, sabendo disso, nós já podemos calcular então o ponto de equilíbrio, que é calcular exatamente o quê? Quantas unidades os alunos terão que produzir para que a minha empresa consiga pagar ao menos o custo fixo, certo? Então, nós calculamos anteriormente que para pagar os salários, os impostos e alguns custos como material de escritório, os alunos gastariam R$ 650, sendo que a margem de contribuição é R$ 2, o cálculo é muito simples. É necessário dividir os R$ 650 pela margem de contribuição. Isso totalizaria
325 unidades a serem produzidas apenas para cobrir o custo fixo da minha empresa. Perfeito? Já se a minha empresa for estimar o lucro líquido, uma previsão de quanto ela quer lucrar acima do que ela vai ter que pagar no ponto de equilíbrio, é um novo cálculo. Então aqui eu estou explicando um pouco o cálculo, depois a gente vai ter um exemplo no Excel para simplificar isso. Mas vamos imaginar que a minha empresa queira ter uma rentabilidade de 50%, certo? Ela basicamente terá que calcular os 50% dessa rentabilidade, multiplicar pelo capital social, que foi de 950 no nosso exemplo, e dividir por 76%, porque eu já estou diluindo o imposto que é incidido sobre o faturamento da minha empresa. No momento que eu tenho esse cálculo, eu vou dividir isso novamente com a minha margem de contribuição, porque independente do volume de vendas, a margem que eu vou ter sempre será de R$2, porque se meu preço é 10 e eu vou descontar o que eu gasto para produzir e o que eu estou pagando para fazer a venda, vai sobrar R$2. Então aqui seriam 315 unidades. Então observem que nós temos dois cálculos. Nós temos o primeiro cálculo de 325, que é para o ponto de equilíbrio, e o segundo cálculo, que é a previsão de rentabilidade, que é 315. Para não complicar, o que acontece? A minha empresa, ao todo, terá que produzir o que ela almeja de rentabilidade mais o que necessita do ponto de equilíbrio. O total de unidades seriam 640 porta-retratos. Ok até aqui? Bom, para finalizar e demonstrar como foi o resultado dessa mini empresa, nós temos um relatório muito importante que é o balanço patrimonial. Basicamente aqui nós temos que espelhar o ativo com o passivo. No ativo entram todos os itens onde a mini empresa está captando dinheiro, é aquilo que tem valor para ela. No caso da mini empresa, quando ela encerra, o que ela tem de ativo basicamente é o que tem um dinheiro em caixa. Esse dinheiro é oriundo de duas fontes. A primeira fonte é o que eles têm de receita, que é o que foi vendido de produto, perfeito. E a segunda fonte é o que foi arrecadado como capital social. Ok? Caso a mini empresa tenha estoque, tenha algum produto ainda a ser pago, a receber no caso, ou tenha algo imobilizado, isso também deve ser acrescido nesse lado do ativo, por isso que eu já deixei ele aqui em branco. Mas normalmente a mini empresa termina somente com dinheiro em caixa. Já na parte do passivo, é aquilo que a mini empresa deve. Então tudo que entra acaba saindo. Então nós temos fornecedores, temos impostos que são incididos sobre o faturamento da mini empresa, temos o salário dos alunos que estão participando do programa, os encargos sobre esse salário, sobre as comissões e temos também o aluguel. Juntando isso tudo, nós não podemos esquecer do patrimônio líquido, que ele é um passivo, porque ele terá que ser devolvido para os acionistas, e temos o resultado do exercício, que juntamente com o que foi arrecadado de capital social também será devolvido ao seu acionista. Então, se observarem o total do ativo e o total do passivo, eles devem obrigatoriamente ser iguais, porque tudo que entrou na minha empresa deve ser devolvido ao final. Ok? Por último, não menos importante, temos o DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício. Esse relatório ele vai demonstrar se a mini empresa, ao final do programa, ela obteve lucro ou não conseguiu obter o lucro no final. No caso, seria o nosso prejuízo. Então, aqui, basicamente, ele calcula o que teve de receita. Então, a fonte de receita são vendas. Essa fonte de receita está diferente do balanço patrimonial, porque só contabiliza o que foi vendido. O capital social não entra nesse cálculo. E depois ele começa a debitar tudo que a empresa gastou. Então, aqui repete-se os valores de imposto, de salário, de comissões, encargos, fornecedores e aluguel, até saber qual foi o lucro líquido. Então aqui nós temos um lucro líquido de R$ 714,20. Só que, quando se obtém um lucro líquido, é necessário descontar dois impostos. Nós temos o imposto de renda, certo? E temos a contribuição sobre o lucro líquido. Os dois unificados dão um total de 24% em cima desse lucro líquido, para se obter qual o lucro final da minha empresa, que é de R$ 542,79. Bom, inicialmente, esse vídeo eu tratei só de repassar com vocês o que já tem no manual, explicando um pouco mais, tentando detalhar a importância de cada relatório. E no próximo vídeo eu vou tratar, dentro do meu plano de Excel, como são feitos esses cálculos.